XPLG11 ou HGLG11, dois baita fundos de investimento imobiliário do setor de logística na nossa bolsa de valores. Quero saber aqui qual que é o melhor para você. Já deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma comparação nesse vídeo aqui para ver qual é o melhor no momento. Bora lá. Fala aí, galera, Roberto Guedes falando aqui, ó. XPLG11 versus HGLG11. Que briga é essa, hein? A gente vai falar do início, dos objetivos, do prazo de duração, gestora, taxa de administração, portfólio, indexação, liquidez, dividend yield, retorno atual, patrimônio, P sobre VP, preço teto, dividendos, rentabilidade, vacância, número de investidores e uma comparação final aqui. Bora fazer essa comparação aqui. Iniciando, claro, do início, extremamente importante a gente saber quando o fundo começou as suas atividades. Por quê? Aí a gente tem um histórico passado, dá para investir nesse fundo com esse histórico sim ou não? Então presta atenção. Primeira coisa que a gente vai ver num fundo de investimento imobiliário, quando ele se iniciou, porque tem muito fundo começando agora e muita gente afobada querendo investir nesses fundos. Não, tem muita coisa boa aí, antiga na nossa bolsa de valores. Por exemplo, aqui, ó, início do fundo XPLG11, junho de 2018. Beleza? Vou lá e coloco diretamente aqui, junho de 2018. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma comparação com HGLG11. Bora ver aqui o HGLG11. Está lá no final do relatório, como sempre. Informações aqui sobre o fundo é no final. Junho de 2010, 0106/2010. Ambos em junho, só que em 2018 o XPLG, em 2010 o HGLG. Então temos um histórico extremamente favorável aqui, mais pro HGLG 11, né? Um fundo mais consolidado. Claro que o XPLG é um fundo muito bom, também está consolidado já no mercado. A gente tem 5 anos, então 5 anos já é suficiente para o fundo maturar no mercado. Então eu vou colocar verde aqui para a gente iniciar as atividades. Tempo de início, ok. Na última comparação que eu fiz, MXRF11 e VGHF11, eu não coloquei aqui o verde para o VGHF11. É um fundo muito mais novo que o MXRF11 e eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois. Não perca. Objetivo do fundo. O objetivo do fundo aqui, vamos começar com XPLG11. Tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos, preponderantemente na área de logística e industrial. Então, objetivo, setor logística. Beleza, agora a gente vai no HGLG11, que também, né, ele é voltado aí para o setor de logística. Fundo tem como objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisições de terrenos para suas construções e aquisições de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis, potencial geração de renda e bens e direitos a eles relacionados. Então a gente também tem um fundo do setor logística, tem o seu objetivo ali um pouquinho mais detalhado, né? Prazo de duração do fundo de investimento imobiliário. Já peguei muita gente investindo em fundo de investimento com prazo de duração e caiu do cavalo. Então é importante a gente ressaltar que esses fundos de logística aqui, o HGLG11 e o XPLG11, eles são de prazo indeterminado, beleza? Ambos são aqui de prazos indeterminados. Então, ok aqui com relação à questão do prazo de duração. Então, é importante sim, porque senão você pode investir num fundo de investimento imobiliário e esse fundo de investimento imobiliário, ele pode ter fim. A maioria dos fundos de investimento imobiliário, eles são de prazos indeterminados que não tem uma data específica para acabar. Gestora do XPLG11, no caso é a XP Vista, ok, Asset Management. E a gestora do XPLG11, lá no final também, bora lá para o final, aqui, Credit Suisse, ok, Credit Suisse. Legal, o que falar dessas gestoras? Para mim, top gestoras, tá uma briga muito grande aqui, eu trago um pouquinho a sardinha para Credit Suisse,
porque eu gosto mais dos ativos da Credit Suisse, mas a XP não fica para trás, também gosto de alguns ativos da XP Vista. Mas olha só, eu vou dar verde para os dois aqui, porque a classificação de ambos, por exemplo, classificação de risco, aquela rating que eu falo, classificação excelente, que é mais próxima de AAA. Então são excelentes gestoras. A briga realmente está forte aqui dessas duas gestoras. Eu vou até colocar verde aqui porque a briga está intensa aqui desses dois ativos. Taxa de administração. Vamos ver aqui a taxa de administração já aqui com HGLG 0,6 ao ano. 0,6. E vamos ver aqui a taxa de administração do XPLG. Bora aqui, ó. Taxa de administração 0,95, 0,75. Aqui 0,75 tem mais 20% que excedeu o benchmark aqui. E 0,60 aqui do HGLG11. Então, avaliando a taxa administrativa, ambos estão ok, tá? A taxa administrativa aqui do HGLG11 é mais atrativa, tem taxa de performance aqui do XPLG11, mas eu não vejo problemas com taxa de performance também. A minha sugestão é que você assista o vídeo do MXRF11 versus o VGHF11 para se atentar à informação da taxa administrativa que eu detalhei um pouquinho mais. Questão do portfólio aqui desses dois ativos, vamos ver. Referente ao portfólio do XPLG11, 92% aqui são imóveis, outros 7% são cotas de outros fundos de investimento imobiliário, aplicações financeiras, provavelmente para manter o caixa de 1%, né? Contratos típicos e atípicos, atípicos 71%, típicos 29%. Aqui a gente tem a diversificação do portfólio. A gente pode perceber que o comércio varejista aqui domina bastante, né, com relação ao portfólio. Com relação à diversificação regional, está bem diversificado também. Condomínios 17, número de locatários 44, ou seja, está muito bem diversificado o XPLG11. Então, com relação ao portfólio do XPLG11, para mim está ok. Vamos verificar aqui agora com relação ao portfólio do HGLG11. A gente tem aqui a maior parte do patrimônio do fundo são imóveis. A gente também tem fundo de investimento imobiliário, tem CRIs, LCIs, renda fixa, né? Então o fundo ele é bem diversificado com relação aos imóveis. Há uma concentração maior aqui em São Paulo, mas não é problema para o HGLG11. A gestora faz uma boa gestão, gera valor para todo mundo, principalmente para os cotistas. Na minha opinião, um ótimo fundo, bem diversificado. Essa concentração aqui não atrapalha e tem, claro, ativos em outros estados do país também. Ótima diversificação, para mim é ok aqui também, profundo HGLG11, ok. Fechou? Indexação, vamos ver aqui a indexação. Vamos prestar atenção aqui, pessoal, IPCA e IGPM. O IGPM ele é mais volátil que o IPCA. Eu acho muito bom aqui quando o ativo tem IPCA na carteira. Então, isso aqui para mim é ok também, tá? Eu acho bacana a gente avaliar essa questão da variação da inflação, tanto IGPM quanto IPCA para os contratos. Importante ressaltar que se sobe a inflação, a gente vai ter um reajuste para cima aí dos contratos e a gente vai receber mais dividendos por conta disso também, né? E o contrário, o inverso também é verdadeiro. Com relação aos contratos aqui, tem IGPM, tem inflação aqui também, IPCA 75%, então está bem equilibrado ambas as carteiras, ok também. Essa briga, essa batalha realmente está bem grande. Questão da liquidez de ambos os ativos são bem líquidos, né? Então essa batalha aqui também de liquidez, a gente tem 8,8 milhões aqui para o HGLG11, 8,8 milhões, e a gente tem aqui, vamos ver, liquidez do XPLG11, essa aqui a gente tem 3,5 aqui milhões de liquidez. Liquidez melhor aqui para o HGLG11. Vou meter verde nos dois aqui porque ambos têm ótima liquidez no mercado. Dividend Yield, bora lá para o Dividend Yield. A gente tem aqui o XPLG11, 8,07. E a gente tem o HGLG11, 10,42. Beleza? Para mim, né, HGLG11, se a gente analisar de forma isolada, está bem melhor que o XPLG11. Eu vou colocar verde nos dois.
Pelo qual motivo? A gente tem aqui o XPLG11 entregando uma valorização maior na atualidade por conta aí da valorização da cota, e aí distorce o dividend yield, e o HGLG11 também tem uma distorção aí por conta da queda da cota, está tendo subscrições, enfim, tá bem bom os rendimentos de ambos os fundos de investimento imobiliário, verde para os dois. Quero saber sua opinião aí, né? A sua opinião também é importante com relação ao retorno desses fundos de investimento imobiliário, dividend yield, né? Retorno atual da cota ali do fundo de investimento imobiliário XPLG11, 0,75, 0,7 aqui de rendimento, um ótimo rendimento. E a gente vai ver o HGLG11 aqui, o último rendimento aqui vai ser de 0,69, tá igual aqui o retorno de ambos, né? Patrimônio do fundo, extremamente importante a gente verificar com relação ao valor patrimonial do fundo. Vamos ver aqui, patrimônio líquido aqui do fundo 3 bilhões, né? Vou colocar aqui, ó, 3 bi, é só questão de número mesmo. Vamos verificar aqui do HGLG11, acho que a informação está lá embaixo. Patrimônio do fundo aqui 3,5 bilhões, que é o patrimônio 3,5 bi. Então é um 3,5 bi. Então são dois fundos realmente gigantes aqui da nossa bolsa de valores. É verde aqui, verde aqui, verde aqui. A briga está intensa aqui desses dois fundos de investimento imobiliário. E é importante ressaltar aqui, né, a questão do patrimônio. A gente tem aqui a evolução do patrimônio do fundo. Tem que manter essa consistência, essa constância aqui nessa evolução aqui do patrimônio do fundo. E é interessante, né, sempre acompanhar essa evolução do patrimônio, porque se começa a diminuir o patrimônio, é bom colocar aí um sinal de alerta para o fundo de investimento imobiliário. Manter estável, tranquilo, né? O que importa, o que não pode é começar a derreter esse patrimônio líquido do fundo. Beleza? P sobre VP, uma métrica que ela é pouca utilizada, mas pode ser utilizada também em fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo, 0,96 aqui para o XPLG11 e o HGLG11 1,04, ou seja, está com ágio. Mas pessoal, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Teve uma desvalorização agora do HGLG11 por conta das subscrições das cotas. E aí esse indicador a gente tem um problema quando a gente vai analisar para fundo de tijolo. Por quê? Normalmente a avaliação do patrimônio do fundo ela é feita anualmente, lá no final do ano é feita uma avaliação, auditoria para verificar o valor real do patrimônio do fundo. Não é que nem o fundo de papel que você já tem ali mensalmente a correção dos ativos que compõem a carteira do fundo. Para fundo de tijolo, essa avaliação não acontece mensalmente. Por isso, a gente não pode se prender aqui ao P sobre VP. Por isso que eu trago aqui o preço teto. Bom, pessoal, fiz o cálculo aqui, já trouxe ele calculado para vocês aqui. Preço teto do XPLG11, R$ 114,48. Esse é meu preço teto. HGLG11, R$ 171,52. Se a gente ver pegar aqui XPLG11 hoje, R$ 109,01. Para mim, eu não compraria neste momento. E HGLG11, R$ 171,52. Muita gente vacilou aqui com o XPLG11, né? Teve uma promoção aqui, 90 pila, 91. Aqui foi o momento de encher o carrinho e agora, né? Teve uma valorização muito grande nos últimos meses e tem muita gente agora que abre o olho porque o fundo está crescendo, está pagando bem, né? Vacilaram, agora não dá para comprar não. E o HGLG11, na minha opinião, dá para comprar porque está barato. HGLG11 tá ok. Questão dos dividendos, histórico dos dividendos, pagou nos últimos 12 meses aqui R$ 16,50 o HGLG11 e pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 8,81 o XPLG11. Todos mantêm uma frequência excelente de pagamentos de dividendos, né? Não tem nenhum furo, né? Se a gente pegar, por exemplo, Tord, que fura bastante. Então esses fundos eles pagam de forma recorrente, difícil ter erro. Bom do HGLG11 que ele dá umas boladas aqui boa aqui, por exemplo, R$ 3,30 em junho de 2022, aqui em dezembro de 2022, R$ 2,20, porque tem aquela questão do semestre, né? Finaliza o semestre
E aí o fundo ele é obrigado a distribuir aos cotistas 95% do lucro auferido no semestre. Por isso que, esporadicamente, o HGLG11 entrega os dividendos aqui não recorrentes. Então, nessa questão aqui dos dividendos, ok para os dois, fechou? Beleza? Questão da rentabilidade. Rentabilidade aqui do XPLG11, bora verificar aqui. Já o gráfico de rentabilidade do XPLG11. A gente tem o valor de mercado mais rendimentos bem próximo aqui do IFIX, está bem colado com o IFIX. Importante a gente analisar isso, tendo em vista que o IFIX é o desempenho médio dos fundos de investimento imobiliário, né? O índice de desempenho médio dos fundos de investimento imobiliário listados em bolsa. E com relação aqui à rentabilidade do HGLG11, a gente tem aqui o rendimento bruto do CDI, a gente tem aqui o rendimento do IFIX, cota, ganho de capital aqui do HGLG11 e com o rendimento HGLG11 bem superior a IFIX, né? Então a gente pode perceber aqui que desde o início o fundo HGLG11 entregou 454% de rentabilidade bruta, né? Mas aí a gente faz um comparativo entre as rentabilidades aqui dos fundos de investimento imobiliário e aí, né, o HGLG11 ele tem uma superioridade aqui com relação ao XPLG11. O XPLG11 ele vem performando melhor agora aqui, né, por conta justamente por conta aí dos bons dividendos que vem pagando recentemente, né? E aí o XPLG11 deu uma disparada. E se a gente pegar um histórico recente, que a gente vê que o HGLG11 vem performando melhor que o XPLG11. Nessa comparação aqui, eu vou dar ok para os ambos, tá? Mas para mim a rentabilidade aqui do HGLG11 é melhor, então eu estou com o HGLG11 neste indicador rentabilidade. Questão a vacância, é importante a gente analisar esse indicador. Se a gente pegar aqui, ó, 5,4 a vacância do XPLG11 e do HGLG11, acessando aqui a página, 20%. Tá alta essa vacância aqui, mas eu não tenho medo dessa vacância do HGLG11, tá sem problemas para mim. Olha só, nesse quesito aqui, eu só vou colocar verde aqui pro XPLG11, tendo em vista que a vacância aqui não bota medo, mas ela é alta. Claro, 20% é alta, a gente sempre coloca uma linha aqui de 10%, mas a gente tem que analisar o contexto histórico, né? Conforme eu falei desde o início do vídeo aqui, o objetivo do fundo, o início do fundo, a gente vê o histórico do fundo, a gente tem que ver o contexto como um todo. 20% para o HGLG11 não é preocupante, claro. Não pode manter também os 20% para sempre. Aí complica a nossa rentabilidade. Mas quem acompanha bem o fundo sabe que a gestora está trabalhando para reduzir essa vacância, né? Então, não vai receber verde aqui o HGLG11. Questão do número dos investidores do XPLG11, 309 mil cotistas. E o número dos investidores de HGLG11, 343 mil cotistas. Verde para os dois aqui, a base bem sólida de cotistas. E aí uma comparação do XPLG11 e HGLG11 no status invest aqui, dividend yield maior para o HGLG11, P sobre VP maior para o XPLG11, percentual de caixa aqui melhor para o XPLG11, liquidez maior aqui para o HGLG11, KIGAR crescimento maior para o HGLG11 e a questão do crescimento de 4 a 3 anos melhor para o XPLG11. Então está bem equilibrado aqui nessa questão comparativo no status de invest. Mas nessa comparação que eu fiz aqui, para mim, quem venceu essa batalha foi o HGLG11, mas tá ok também aqui, só que quem recebe o verde final aqui nessa comparação é o HGLG11. E agora eu quero saber de você, com base em tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, qual fundo imobiliário de logística é melhor para você? HGLG11 ou XPLG11? São dois baitas fundos da nossa bolsa de valores. E se você gostou dessa comparação, já me segue, já deixa o like que eu vou fazer mais comparações. Quer me dar sugestão de comparação de fundo de investimento imobiliário ou de ações também, ações de dividendos? Coloque aqui nos comentários. Aproveito também para chamar você para assistir esse vídeo aqui do MXRF11 com VGHF11, comparativo também muito bacana que eu fiz desses fundos imobiliários de papel. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.